Glória a Deus. Eu estou muito feliz porque a presença de Deus está neste lugar. E isso é suficiente. O Senhor, Ele completa as nossas vidas. E eu me sinto completa em Cristo e abençoada. Só pelo fato de saber que Jesus está aqui assentado e é Ele quem fala conosco. Abra seu coração nessa noite. Porque grandiosas coisas o Senhor tem para nos revelar e para levantar as nossas vidas em lugares onde Ele pode nos abençoar poderosamente. Tem alguém que quer ser abençoado neste lugar? Levante sua mão. Deus abençoa o teu povo. Traga a tua palavra fresca neste lugar e abre o nosso coração. Tira todas as vendas nesta noite. Em nome de Jesus. E é justamente isso que o Senhor colocava em meu coração para ministrar nessa noite. São muitas coisas e o Senhor sabe que eu dependo da sua misericórdia. E o Senhor quer te abençoar. Então, basicamente, eu quero hoje trazer um contraste para as nossas vidas. Porque a Bíblia está cheia de contrastes. A Bíblia está cheia de contrastes feitos pelo próprio Jesus. Onde Ele mostra que sempre existem dois grupos de pessoas. Uns que se colocam em uma posição onde Deus os pode abençoar poderosamente. Mas existe outro grupo de pessoas cuja posição do seu coração impede, impossibilita a Deus de o abençoar. Então, olha só, quão interessante é a palavra do Senhor. Se, por exemplo, você vai a palavra em Lucas, ali tem muitos contrastes. Ali Lucas fala no capítulo 18 sobre o fariseu e o cobrador de impostos. Todos conhecem essa parábola. Ali fala do fariseu, que foi uma pessoa que chegou ao templo de Deus e na posição onde ele estava, ele não conseguiu ser abençoado por Deus. Mas tinha um fariseu do lado. Um cobrador de impostos, que do lado dele ele estava muito pior do que ele, mas ele foi tremendamente abençoado por Deus. Mais contrastes que a Bíblia tem. Olha só em Lucas capítulo 7, fala da história de Maria, aquela mulher conhecida pelo alabastro. Ela estava ali na casa de Simão. Mais um contraste encontramos na palavra. Maria, naquele lugar, foi tremendamente abençoada por Deus. Mas Simão, o dono daquela casa, ele não foi abençoado. E ali naquele mesmo lugar onde aconteceu tudo aquilo do alabastro, Jesus contou uma parábola. E ele ali falou de dois homens que deviam um dinheiro a um outro homem. Um deles devia uma quantia bem pequena, mas o outro devia uma quantia bem grande. Um deles foi abençoado por Deus, mas o outro recebeu juízo. Então eu te faço uma pergunta, por quê? Porque em todo lugar existem pessoas onde Deus pode abençoar, abrir as comportas do céu para a sua vida. E existem pessoas que estando no mesmo lugar, elas não conseguem ser abençoadas. E para nós desvendar essa verdade ou essa pergunta, eu quero hoje usar uma parábola que está em Lucas capítulo 15, que é muito conhecida, é a parábola do filho pródigo. E ali nessa parábola, Jesus, quando ele começou a falar para as pessoas, também havia dois grupos de pessoas, e Deus deixa bem claro ali nesse lugar. Dois tipos de pessoas que estavam ali assentadas, escutando a Jesus. O primeiro grupo de pessoas eram os publicanos. Na verdade, eles eram os pecadores, eles eram os coletores de impostos. E eles chegaram ali porque queriam realmente escutar a Jesus. Em seu coração havia uma necessidade por Deus, porque eles sabiam que estavam errados. Então, por isso, eles queriam escutar ao Senhor Jesus.
Mas naquele mesmo lugar, naquele mesmo momento, misturado, tinha outro tipo de pessoas, que eram os escribas e fariseus, conhecedores da palavra, conhecedores da lei. Na verdade, eles eram os professores da palavra, eram as pessoas mais instruídas. E a atitude do coração desses homens era tudo contrário àqueles publicanos. Eles estavam ali para assinalar, eles estavam ali para criticar, eles estavam ali para murmurar. E eles olhavam para Jesus assim, ensinando, e eles falavam entre eles mesmos e falavam em seu coração: nossa, se aquele homem realmente fosse um profeta, ele não se assentaria aqui para ceiar em meio de todos esses pecadores. Esse era o pensamento do seu coração. E eu fico tão feliz, amados, quando eu escuto essa afirmação desses homens, porque na verdade eles estavam certos. Jesus se assentava em meio aos pecadores. E isso é maravilhoso, porque é sinal e é certeza de que Jesus está aqui em nosso meio, nesse lugar. E Ele se assenta a ceiar com você, apesar da sua fraqueza, apesar do seu pecado. Então olha só, Jesus, naquele lugar, em meio desses dois grupos de pessoas, falou 3 parábolas. E você pode ter certeza, amados, que assim como aquele dia tinha 2 grupos de pessoas, aqui neste lugar, e em todo lugar onde se prega a palavra de Deus, tem 2 grupos de pessoas. Então Jesus, Ele primeiramente falou da ovelha perdida. Depois, Ele deu a parábola da moeda perdida. E por último, Ele falou do filho pródigo, que é a parábola que eu quero usar com vocês nessa noite. Todos conhecemos essa parábola maravilhosa. Fala de um filho mais novo, que ele pediu toda a herança para seu pai. Antes do tempo, praticamente matou o seu pai, pediu todos os seus bens, porque ele queria sair pelo mundo para curtir, desfrutar as paixões que essa vida lhe oferecia. Pegou tudo o que seu pai lhe deu e ele foi a gastar no mundo até o momento que ele se encontrou completamente perdido. Até o momento onde ele se encontrou dormindo ali no lugar onde ficavam os porcos. É ali, no pior momento da sua vida, onde ele se levanta, olha para o céu, começa a lembrar da sua vida e ele sabe que tem que tomar um passo de arrependimento. Coisa que não é diferente, amados, com sua vida, com a minha vida. Nós seres humanos somos bem ingratos. E muitas vezes, para nos lembrarmos de Deus, precisamos chegar até o fundo do poço, até o momento mais difícil da sua vida. Esse filho pródigo, ele não decidiu voltar ao pai até que ele não tinha perdido tudo. Até aquele momento onde ele perdeu até o dinheiro com que podia se alimentar. Ele tentou ser abençoado por ele mesmo, mas nada deu certo. Ele tentou ser independente do seu pai, mas aquilo também não deu certo. E é somente naquele momento onde ele diz: eu tenho que voltar a meu pai. E ali ele começa a mudar a posição do seu coração. Porque primeiro ele não era uma pessoa abençoável, mas de repente, ele se começa a colocar em uma posição onde Deus então o podia abençoar. Não é diferente das nossas vidas, amados. Porque nós somos ingratos. Por enquanto sua vida está bem, por enquanto você está cheio dos seus projetos, tudo está andando, trabalho, família, tudo encaminhado, dificilmente nos lembramos de Deus. Então esse filho, perdendo tudo, estando na própria miséria, ele vem, ele se quebranta
E ali ele tem um verdadeiro entendimento de qual era a sua condição frente a Deus, de qual era a sua verdadeira condição. E pela primeira vez ele foi sincero. Ele foi honesto e ele se levanta e ele dá um passo de arrependimento. E ele diz ali nessa parábola: eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E ele queria continuar falando, mas o pai não lhe deu a chance. Mas ele em seu coração, ali Lucas expressa o que ele queria dizer. Ele queria dizer para seu pai: Pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Essas palavras nos mostram a posição daquele que pode ser abençoado por Deus. Duas coisas ele falou: eu não sou digno, então me trata como a um dos seus servos. Eu me coloco ao teu serviço, porque eu não sou digno da tua graça. Eu não sou digno de que a misericórdia do Senhor me abrace, me levante. Eu não sou digno do teu perdão. Então, como eu entendo isso, eu vou me render. Trata-me como a um dos teus empregados. E olha a resposta do pai. Esse pai que estava triste porque esse pai é a representação do coração de Deus. Abba, Pai no céu. Que esse pai que está ali sempre te esperando. Ele estava esperando aquele filho. E ele vê que o filho estava vindo, correndo. Ele não esperou que o filho chegasse. E ele sai correndo e vai e abraça o seu filho. Ele vai, começa a beijar o seu filho, dá as boas-vindas. Esse é o coração do pai que sempre está aberto para receber as pessoas, para abraçar e para perdoar. Mas ele vai muito além. Ele recebe aquele filho e ele leva ele para casa e ele diz, avisa para todo mundo: meu filho voltou, por favor venha aqui, tragam vestes novas para ele. Coloquem um anel no seu dedo. Coloquem calçados novos. Tragam um novilho gordo. Vamos fazer festa e juntos vamos alegrar-nos. É isso que Deus faz com você. Quando você corre aos braços do Pai, Ele te veste com as vestes novas da salvação. As vestes do sangue de Cristo que limpam todo o pecado. Coloca uma aliança eterna da salvação que Ele comprou por você para sempre. Mas Ele não se conforma com isso. Ele faz uma festa em seu coração com o Espírito Santo. Essa é a aliança eterna no seu coração, que traz festa eterna para todo aquele que corre aos braços do Pai. E eles fizeram festa e se alegraram. Até ali vocês provavelmente todos conheciam essa história. Mas na verdade eu quero falar hoje mais sobre outro filho que existia naquela casa. Eu não sei se vocês sabiam que esse filho pródigo que todos conhecemos tinha um irmão mais velho. E ele era um irmão mais velho que na verdade a Bíblia diz em Lucas capítulo 25 que ele era boazinho. Ele estava ali trabalhando no campo. Na verdade, aos olhos de todo mundo, ele sempre tinha sido fiel. Ele não tinha pedido a herança para ir e malgastar. Ele estava trabalhando. Ele não estava sendo rebelde. Aos olhos de todos, esse filho estava certinho. E estava dentro da casa. Nunca saiu da casa. Mas o interessante é que esse filho mais velho, amados, é a perfeita representação dos fariseus. E não estou falando dos fariseus lá da época de Jesus, não.
Esse filho é a perfeita representação dos fariseus do século 21. Aquelas pessoas que cumprem com todo o seu protocolo, que aos olhos dos homens estão bem, que seu pecado não está exposto, que tudo parece certinho. Mas na verdade, estando perto da casa, seu coração está há muito tempo afastado de Deus. Olha que coisa tão séria. E a palavra continua dizendo que naquele lugar estava música, estava aquela festa para aquele filho, e aquele outro filho mais velho, como ele estava do lado de fora, ele escutou a música. Mas olha o detalhe tão interessante, que tipo de irmão que esse era, que nem sabia que seu irmão mais velho tinha retornado. A palavra diz que ele ouviu a música, e olha só, ali já começamos a ver as características da pessoa que não pode ser abençoada por Deus. Ele ouviu a música e ele foi e chamou um servo. Ele não se dirigiu ao pai. Ele não teve coragem de entrar naquele momento de comunhão e alegria. Ele não queria compartilhar. Ele chama um servo e pergunta: o que está acontecendo? Então olha só, primeira coisa que vocês estão vendo. Há pessoas que podem estar dentro da casa e com seu coração, com a sua vida tão longe do Senhor, que é a sua fonte de tudo, especialmente a sua fonte de informação, ela não vem de Deus, mas ela vem dos homens. Ele não pergunta para Deus, mas ele pergunta somente para os homens. Então, como ele pergunta para os homens, a resposta que ele encontra é incompleta. Da mesma forma acontece conosco. Quando nós nos relacionamos com Deus através dos homens, tudo o que nós encontramos é incompleto. Então a resposta desse servo, olha o que ele falou para esse filho. Seu irmão, ele voltou, e seu pai fez festa para ele. Olha só, imagina tudo que despertou no coração daquele menino. Como tivesse sido a resposta, eu te pergunto. Isso é eu analisando, pensando na palavra, porque aquilo não está registrado. Mas pensa por um momento como tivesse sido a resposta que ele tivesse encontrado se ele tivesse perguntado para seu pai. Com certeza que aquele pai tivesse falado: filho, o teu irmão rebelde voltou. Ele está arrependido. Ele não é a mesma pessoa. Ele está magro. Ele tem passado fome. Filho, vamos recebê-lo. Vamos perdoá-lo. Vamos trazer ele de volta a casa. Vamos abraçá-lo. Mas essa não foi a resposta. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Olha como é crítico o estado da pessoa que se encontra dentro da casa, mas longe da comunhão com o Pai. Todas as informações que ele recebe são incompletas. Aquela informação que vem somente da fonte dos homens, olha só, ela é vazia, ela é egoísta e ela é crítica. Mas aquela informação, ou tudo aquilo que vem da fonte do Pai é completamente diferente. Porque quando as coisas vêm de Deus diretamente para a sua vida, quando o seu alimento é o Senhor, Ele te encoraja, Ele te levanta, Ele te anima para amar as pessoas, Ele anima a receber, Ele anima a crescer, Ele anima a servir. Olha que diferente. E é tão interessante, esse filho, olha só, ele pensava que estava certinho. Ele nunca saiu da casa. Ele até brigou com ele mesmo e pensava em seu coração: nossa, como meu pai é injusto. Porque aquele outro filho pecou,
pediu a herança, fez tudo errado, desperdiciou o dinheiro e ainda ele está recebendo prêmio. Mas eu, olha a posição daquele que não pode ser abençoado. Mas eu tenho sido fiel, não estou gastando o dinheiro do meu pai e eu nem tenho uma festa para com meus amigos. Mas ele estava, na verdade, longe da festa, longe da comunhão. Amados, preparando essa mensagem, eu pensava em muitas coisas. Porque é uma coisa muito séria e muito crítica. E o Espírito Santo falava ao meu coração que dentro da igreja do Senhor tem muitas pessoas que estão como esse filho mais velho. Que na verdade nunca tem se afastado da igreja. Que na verdade tem estado ali cumprindo o seu trabalho. Tem estado ali na igreja como se a igreja fosse 4 paredes. Mas na verdade seu coração há muito tempo se distanciou do Senhor. Na verdade essas pessoas estão dentro, aos olhos dos homens estão certinhos, mas dentro do seu coração há muito tempo há uma rebelião. Muitas pessoas dentro da casa do Senhor que estão vivendo esfriamento, que há um espírito crítico, que há uma frieza espiritual, uma convivência com o pecado por um único motivo: perto da casa, mas longe da comunhão com Deus. Dentro da casa, dentro das 4 paredes, com o coração longe de Deus, com a intimidade longe de Deus. E esse é um estado muito crítico e muito perigoso quando isso acontece dentro da casa do Senhor. Sabe por quê, amado? Eu sempre falo que é muito melhor a condição da pessoa que está perdendo a sua vida nos bares, na prostituição, nas drogas. É muito melhor a vida daquele que está com seu pecado exposto. Sabe por quê? É muito melhor. Porque ele sabe que ele é miserável. Ele sabe que sua vida é horrível. Ele sabe que vai ter que chegar um dia onde ele tem que mudar o seu caminho, mudar o seu viver, porque se continuar vivendo dessa forma, simplesmente vai morrer. É muito melhor estar assim, sabia? Porque quando você está dentro da igreja encobrindo o seu pecado, há uma venda tão grande nos seus olhos espirituais e no seu coração, que você pode estar ali sentado pensando que está tudo certo. Eu não preciso mudar nada. Eu cumpro com todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu vou na igreja, eu caminho certinho. Ótimo aos olhos dos homens. Meu coração afastado de Deus, mas ainda pensando que está tudo certo. E essa é a condição da pessoa que não pode ser abençoada por Deus. Posso te fazer uma pergunta? Você sabe qual é a diferença? Olha só, pensa por um minuto. Da pessoa que está dentro da casa. Vamos falar como se a casa fossem 4 paredes, que não são. Mas só para você me entender. Qual é a diferença entre a pessoa que está dentro da casa, com seu coração em comunhão com Deus, e qual é a diferença da pessoa que está dentro da casa, com seu coração longe de Deus? Pense por um momento. É muito fácil. A pessoa que está com seu coração em Deus, todo fruto produzido pelo amor de Deus, ele é exposto na sua vida. Você quer saber qual é a pessoa que está dentro da casa com seu coração em Deus? Vamos abrir a palavra em 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 4. Essa é a diferença. 1 de Coríntios capítulo 13, versículo 4.
versículo 4 diz assim: e essas são as palavras que descrevem aquele que está dentro da casa, com seu coração próximo de Deus. Ele tem amor. Ele é paciente, porque o amor é paciente. Ele é bondoso, porque o amor é bondoso. Ele não inveja, porque o amor não inveja. Ele não se vangloria, porque o amor não se vangloria. Ele não se orgulha, porque em Deus não há orgulho. Ele não maltrata nem procura os seus interesses. Também ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então olha só. Eu quero que você peça a Deus a examinar como está a condição do seu coração. Porque se você precisa tomar uma atitude, Deus te dá a oportunidade nesse dia. Olha só, a pessoa que está dentro da casa e em comunhão com Deus, ela é paciente, ela é bondosa. Mas quem está longe do coração de Deus, ele não espera, ele não tolera, ele não suporta, ele não tem bondade para com as outras pessoas. Aquele que está dentro da casa, com seu coração em Deus, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Mas quem está dentro da casa, com seu coração afastado de Deus, olha as pessoas com olhos de crítica e comparação. Ele vive se comparando com as pessoas, menosprecia aos demais, se justifica pelas suas ações. Ele vive se justificando, sua justiça está nos seus lábios, não na obra preciosa do Senhor. Ele se exalta as suas próprias qualidades. Ele sempre encontra tudo no qual ele está certo e tudo o que falta nos demais. Aquela pessoa que está dentro da casa e com seu coração em Deus, ela não maltrata, ela não procura os seus próprios interesses, ela não se ira facilmente, ela não guarda rancor. Mas aquele que está dentro da casa e com seu coração em Deus, ele maltrata facilmente. Com palavras, é como uma espada que vai ferindo a todos os que estão próximos, especialmente as pessoas da sua casa. É uma pessoa que repreende severamente, não tem misericórdia com as suas palavras, sempre está pensando o que é melhor para mim. Quer ter benefício em tudo o que faz e facilmente fica irado. Irado consigo mesmo, irado com as pessoas. E sabe o que é interessante da pessoa que está dentro da casa e com seu coração longe de Deus? Ela facilmente vai apartando as pessoas. Se ela ou ele faz alguma coisa que eu não gostei, essa pessoa já vai ficando de lado. Nunca volta a ser o mesmo com fulano ou com fulana. A pessoa que está dentro da casa e com seu coração em Deus, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Ou seja, qual é o contraste disso? A pessoa que está dentro da casa com seu coração longe de Deus, ele não se alegra com a alegria dos outros. Ele faz como aquele filho mais velho naquela casa. Não houve alegria no seu coração, porque seu irmão fraco tinha voltado. Ele não se alegra quando o fraco se levanta. Ele não se alegra quando o pecador se arrepende. Ele não se alegra quando seus irmãos mais pequenos são promovidos, ou são levantados, ou estão crescendo na fé. Ele não se alegra, ele sente inveja. Ele não se alegra com a verdade. E como ele tem um olho crítico, ele diz assim: olha, vê a vida daquele, vê a vida daquela. Ele está assim por causa do seu pecado. Ele está simplesmente colhendo aquilo que ele mesmo tem plantado.
é crítico. Estende o que dizer, abre sua boca para julgar, mas não estende a sua mão para levantar. A pessoa que está dentro da casa, com seu coração em Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Contrário àquele que está dentro da casa com seu coração longe de Deus. Ele não sofre pelos demais. Na verdade, eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas é o que eu escuto. Eu não tenho saco para estar perto deles, vocês me desculpam. Não quero, não me interessa. Ai, que preguiça estar em meio do povo. Ele é tudo o contrário, a suportar, sofrer, esperar. Ele busca o seu conforto. Ele não risca nem um pouquinho de si mesmo. Ele não risca por amar. Ele não risca por sofrer pelos demais. Ele quer sempre estar bem, sem sacrificar nada. Aquele filho velho não se alegrou com a volta do seu irmão. E eu quero que você veja comigo quão delicado é isso. Porque sabe o que aconteceu por causa desse filho que ficou ali do lado de fora da festa, irado, criticando, murmurando, sem querer perdoar, com inveja? Sabe o que aconteceu? Por causa dessa atitude dele, o pai teve que abandonar a festa. Gente, isso é muito sério. Você imagina uma festa na sua família, o anfitrião é aquele homem e ele teve que abandonar a festa. Para quê? Para lidar com a inveja, para lidar com o ressentimento, para lidar com a falta de perdão. E sabe por que isso é muito sério, amados? Porque eu estava estudando a cultura judaica, até hoje funciona assim. Quando os judeus estão fazendo uma festa e por algum motivo, sem importar o que for, o pai da festa sai ou tem que sair da festa, a música tem que parar. A festa tem que parar. Olha só por causa de um irmão ressentido. Mas na cultura judaica é assim, a festa tem que parar. E eu pensava nisso e aquilo tocava meu coração. Eu falava, Senhor amado, aquilo se repete até hoje. Sabe por quê, meus amados? Porque nossas igrejas, em nossos ministérios, muitas festas têm parado, sabia? Muitas festas têm tido que parar e muitas vezes a liderança, ao invés de estar ali recebendo os novos, ministrando fidelidade, serviço, alegria, eles têm que abandonar a festa para estar ministrando o rancor, o orgulho, a exaltação, a falta de perdão, a inveja. Muitas festas de comunhão têm cessado, assim como aconteceu naquele dia. Que festa será que nós estamos vivendo? Porque naquele dia da volta do filho pródigo, teve 2 cultos, sabia? Não teve um, teve 2 cultos. Um estava acontecendo ali do lado do altar, onde brotava a presença de Deus. Era aquele lugar de festa e comunhão, dando as boas-vindas àquele filho. Era uma festa ao arrependimento, era uma festa à entrega, era uma festa ao quebrantamento, era uma festa àquele que mostrava expostamente que ele tinha uma necessidade por Deus. Era uma festa à vida, era uma festa ao avivamento, ao entusiasmo. Mas do lado de fora teve outro culto. E esse culto estava longe do altar. Ali não brotava aquela maravilhosa presença de Deus. Esse foi o culto que houve ali do lado de fora entre o pai e aquele filho velho que achava que estava tudo certo. Era uma festa de tristeza, era uma festa de exortação, era uma festa de lembrança da palavra, de volta ao caminho. Era uma festa de repreensão.
E eu te pergunto, que festa será que nós estamos vivendo? Qual é o tipo de culto que o Senhor está tendo que ministrar em nossas vidas? Porque um culto é diferente para uma pessoa que está quebrantada, aberta, que precisa do Senhor, que reconhece o seu pecado. Mas é um culto completamente diferente para aquele que está com o coração fechado. Eu estou aqui porque me convidaram, porque minha esposa não para de insistir, mas na verdade eu não preciso de Deus. E essa rebelião desse filho não era exposta, ele nunca falou isso, mas seu coração era aquele que estava revelado. Que tipo de festa nós estamos vivendo? Amados, eu olhava para esses filhos e eu analisava 1 milhão de coisas que não daria tempo para expor, para trazer a vocês. Mas uma das coisas que eu pensava e que é muito sério é que quanto mais nós crescemos, vamos colocar assim, em posição no reino dos céus, posição em relação à responsabilidade no reino dos céus, quando mais nós crescemos em liderança, em responsabilidade, é muito mais perigoso e há muito mais risco de você se tornar como esse filho mais velho. Sabe por quê? Aquele filho mais novo não tinha nada a perder, mas aquele outro tinha, porque ele tinha uma reputação para guardar. Esse é o perigo do crescimento no serviço ao Senhor. Nós temos que guardar nosso coração sempre em humildade, porque não podemos chegar ao ponto de não poder aceitar que somos pecadores, que somos necessitados, que precisamos também de ser lavados por Deus, que precisamos correr a Ele em perdão. A pessoa que está em alta posição, ela tem muito a perder, porque ela tem uma reputação para guardar. Mas nós temos que usar essas histórias para nunca cometer esse erro. Nós podemos crescer, mas sempre temos que diminuir e ser humildes e quebrantados diante do Senhor. E reconhecer. Eu te pergunto, com qual desses 2 filhos você se identifica? Com aquele filho mais novo ou com aquele filho mais velho? Sabe qual era a diferença, na verdade, desses 2 filhos? A diferença estava na resposta do seu coração. Qual era a resposta do seu coração frente ao confrontamento do Senhor? Mais nada. A diferença era que um reconhecia que era pecador, o outro não. Mas os 2 eram pecadores, só que um deles não reconhecia. Os 2 eram pecadores, só que um corria ao Senhor, o outro não. Eu estou bem, eu não preciso correr. Os 2 eram pecadores, mas um tinha necessidade, o outro não. O outro estava frio, o outro estava seco. Os 2 eram pecadores, mas um clamava pela misericórdia de Deus, o outro estava bem. O outro estava estagnado. Um deles, ele demonstrava abertamente seu amor por esse pai. O outro não. Guardava seu semblante rígido, uma posição exposta e um coração endurecido. Com qual deles você se identifica? Isso é muito sério, meus amados. Porque quem encobre o seu pecado não prosperará. Mas quem o confessa e se afasta, ele alcançará misericórdia. Por enquanto eu estou me cobrindo, jamais alcançarei misericórdia do Senhor. Porque eu tenho que escolher, que justiça vai me cobrir? É a minha própria justiça ou é a justiça do Senhor? As duas nunca podem trabalhar juntas. Deus não está interessado com o tamanho ou a natureza do seu pecado, mas Ele está interessado na resposta do seu coração. E sabe que há evidência
na resposta do coração das pessoas. Na verdade, há evidência da luz do Senhor em seu coração. E nós não podemos esconder. A Bíblia é bem clara. Há uma canção que eles sempre colocam aqui, que ela fala assim: se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Sabe que esse é um versículo da Bíblia? Só que ali faltou uma palavra. Eu vou ler esse versículo para você. Qual é a evidência de que você está em luz? Qual é a evidência de que você está dentro da casa com seu coração na luz e na comunhão com o Senhor? 1 de João 1,7. Coloca ali, José Roberto, por favor. 1 de João 1,7 diz assim: se andamos na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. A confissão de pecados é o perdão. Versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os vossos pecados, Ele é fiel e justo, aleluia, para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nos fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Também a palavra diz: aquele que diz ou que acha e que está em luz, mas aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. 1 de João 2,9. A palavra é clara nisso. Como nós podemos falar que amamos a Deus que não vemos, se não amamos a nosso irmão ao qual vemos? Amar a Deus, ter comunhão com Deus, é ter comunhão com os nossos irmãos. E isso mostra relacionamento. Porque se você tem relacionamento com Deus, você tem relacionamento com as pessoas. Se você não tem relacionamento com Deus, não é do seu interesse. A comunhão não está dentro das suas prioridades. Você está em luz? O que dizer, você ama a comunhão? Eu te pergunto. Esse é um termômetro muito claro para a sua vida espiritual. Como está a sua vida? Jesus, ele falou no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe quem é o pobre de espírito? É aquele filho pródigo. Ser pobre de espírito não quer dizer que eu não tenho nada para comer, que eu não tenho com que me vestir. Ser pobre de espírito é ser necessitado por Deus. Ser pobre de espírito é clamar em meu interior, porque eu não estou conformado diante de tudo que o Senhor tem para a minha vida. É pouco, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não estou conformado com a minha situação. Sou um pobre miserável, preciso de Ti, preciso da Tua presença, preciso que o Senhor coloque sabor aos meus dias. Isso se chama ser pobre de espírito. O filho pródigo era pobre de espírito, mas aquele filho mais velho, ele estava cheio, ele não precisava de mais, estava suficiente. E todos nós estamos em alguma dessas posições. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Sabe qual é a diferença entre você e ele? Os dois são pecadores. Oh, notícia! Os dois são pecadores, mas sabe qual é a diferença? Um reconhece, o outro não. Um aceita que é pecador, o outro acha que está certinho. Um corre para Deus para pedir perdão e se arrepende. O outro fica duro,
conformado com seu pecado, estou certinho. Ao final ninguém sabe tudo o que eu estou fazendo. Essa é a diferença. Mas de Deus ninguém se esconde, meus amados. Deus sonda o seu coração. E você precisa do Senhor. E se você não tem se atentado para isso, você hoje precisa clamar: Espírito Santo, coloca sal, para que esse sal, que é o amor do Senhor, possa tirar o gelo que há em meu coração. Eu quero convidar o Rodolfo para vir aqui em frente. Eu já vou ir terminando essa ministração. Pode ministrar com violão, com o teclado, como você se sentir à vontade. No começo eu falei de Maria na casa do Simão. Todos conhecemos a história dessa mulher que se quebrantou diante do Senhor. Aquela mulher que chegou com alabastro e não somente derramou o perfume, mas derramou todo seu coração ao Senhor. Olha como é delicada as coisas de Deus. Porque naquele mesmo lugar e momento onde ela estava sendo tremendamente abençoada, todos os outros que estavam naquele mesmo lugar não receberam bênção de Deus, somente ela. Naquele lugar tinha um homem chamado Simão. Provavelmente vocês não estudaram essa história, mas eu te animo a estudar e conhecer a vida dele. Ele era o dono daquela casa. E Simão, ele era um ex-leproso, porque ele foi curado pelo Senhor. Só que ser curado não é suficiente para entregar o coração. Ele tinha sido curado, tinha conhecido o poder de Deus, mas seu coração estava longe do Senhor. Então, quando ele vê Maria fazendo esse ato de entrega ao Senhor, ele murmurou em seu coração. E olha as palavras que Simão ele falou naquele momento. Ele diz assim: se Jesus realmente fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa. Ela é uma pecadora. Então Jesus, que conhecia as intenções do seu coração, ele vira e olha para Simão. E ele diz assim: Simão, eu tenho algo a te dizer. Então Jesus começou a contar uma parábola. E ele diz, olhando para Simão, ali na mesa, todos escutando: Simão, havia 2 homens. E esses 2 homens deviam dinheiro a um homem. Um devia 500 denários e o outro devia somente 50 denários. Nenhum deles tinha dinheiro para pagar. E ele fez uma pergunta: Simão, qual deles 2 amou mais? Então Simão lhe respondeu e ele disse: Senhor Jesus, eu suponho que aquele a quem lhe foi perdoada a dívida maior. Então Jesus falou para ele: muito bem, Simão, você julgou bem. E em seguida para de olhar para ele e novamente coloca seus olhos em Maria. E ele diz: Simão, você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Essa mulher, ela me saudou com um beijo, mas você não me saudou. E ela, desde o momento que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Porém, você não tem feito nada. Simão, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou todo o seu perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo,
os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco lhe foi perdoado, pouco ama. E olhando para essa mulher, ele diz: mulher, teus pecados estão perdoados. Sabe qual era a diferença entre Maria e Simão? Os dois eram pecadores. Ele não reconhecia, mas ele buscava o Senhor. Ele não quis se entregar, mas ele se entregou com tudo até quebrantar a última gota do seu coração. Ele ficou rígido naquele lugar. Por enquanto ela não se importou de expor tudo, até a sua vergonha, por amor ao seu Senhor. Amados, vamos nos colocar em pé. E eu sinto do Senhor que hoje é um dia de arrependimento. Eu sinto que o Senhor tem nos confrontado porque Ele quer nos abençoar. E por causa da dureza do seu coração, você mesmo tem colocado limites no Senhor. Mas Deus é maravilhoso e bondoso. E assim como aquele dia Ele estendeu a sua mão para essa mulher pecadora, Ele está com suas mãos estendidas neste lugar. Nós vamos abrir esse altar para arrependimento. E eu quero que você hoje possa tomar uma atitude diante do Senhor. Você que quer confessar os seus pecados diante do Senhor. Você que hoje quer diante do Senhor entregar a sua vida. E que hoje você está dizendo: não consigo mais viver dessa forma que eu estou vivendo. Você que hoje no mais profundo do seu coração quer ser como esse filho pródigo e correr aos braços do Pai que está neste lugar. Eu quero te convidar. Eu quero te convidar para vir no altar e nós vamos nos arrepender diante do Senhor. Talvez tem coisas que você tem guardado por muito tempo e que hoje você reconhece que aquilo tem sido um tropeço na tua vida. Eu quero te convidar também aqui para diante do Senhor você dar esse passo de arrependimento. O altar está aberto e nós vamos orar. Oh meu Deus, obrigado pela tua misericórdia. Nós precisamos de ti, Senhor. A nossa vida sem ti é tão seca, Pai. A nossa vida sem ti, Senhor, é tão triste, tão vazia. Chama os teus filhos, Senhor. Todo aquele que tem estado afastado de ti, Senhor. Todo aquele que tem se conformado com o seu pecado, Pai. Todo aquele que tem prescindido da tua graça e tem andado em independência, Senhor. O Senhor te convida nessa noite. Hoje é um dia de arrependimento. Talvez você nunca tomou essa decisão de entregar sua vida a Cristo. Você nunca teve essa coragem de dizer: eu quero viver para Ele, somente para Ele. Hoje eu te convido em nome de Jesus. Saia do seu lugar e entregue sua vida para o Senhor. Jesus está aqui para te receber com seus braços abertos. Oh, meu Senhor amado, quão grandioso é o teu nome. Quão grande, Senhor, é a tua misericórdia. Se não fosse porque o Senhor está conosco, nossa vida já teria sido consumida, Pai. Traz, Senhor, os teus filhos, porque nós sabemos que aqui está sendo derramado um manto de perdão, Senhor amado. O manto com o sangue do Cordeiro está sendo derramado sobre as vidas que estão aqui neste lugar, rendidas em adoração, Pai. Venha, Senhor, com a tua justiça neste lugar. Nos cobre, Senhor, dos nossos pecados. Reconhecemos que temos sido falhos, Senhor. Reconhecemos que temos sido filhos ausentes, Pai. Reconhecemos que todo tem tido prioridade, menos o Senhor, Pai. Mas nós não
essa situação, Pai. Nós não nos conformamos e queremos hoje, diante do altar,